Shalom a todos. Esta semana estudamos a Parasha Vayetze, traduzido como E saiu, conforme está documentado em Bereshit, capítulo 28, versículo 10, até o capítulo 32, versículo 3. Yaakov, o personagem principal que temos estudado nestes dias, saiu de Beersheba em direção a Harã. Ele parou em um lugar no caminho para passar a noite, adormeceu e teve um sonho. Nas palavras da Torá, eis aqui uma escada que estava na terra, e sua extremidade tocava o céu, e os anjos de Elohim subiam e desciam. No sonho, observa que Jacó viu uma escada, viu anjos do Altíssimo que subiam e desciam. Observe a ordem precisa da Torá. Não diz que desciam e subiam. Diz que subiam e desciam. Por que esse movimento angelical por esta escada? Bom, várias respostas foram propostas. A primeira é um midrash que nos diz que os dois grupos de anjos, os que subiam nele eram aqueles que tinham acompanhado Jacó dentro da terra de Israel. Os que desciam eram os que o acompanhariam na viagem, no exílio fora da terra de Israel. E com isso aprendemos que há anjos que operam somente dentro dos limites de Israel e não saem dessa jurisdição. E há anjos que são enviados para nos acompanhar fora da terra de Israel. Os anjos que subiam eram aqueles que tinham permissão para acompanhar Jacó somente até Betel. A partir daí seriam substituídos por outros anjos que poderiam seguir com ele além das fronteiras de Israel. Consequentemente, estavam subindo os anjos que haviam terminado sua missão com Jacó. E estavam descendo os anjos que iniciariam uma nova missão celestial. Neste caso, assistindo Jacó no próximo trecho de sua viagem. Uma segunda resposta nos diz algo diferente. Há um midrash que nos ensina que os anjos que subiam eram os anjos que ajudaram Ló e sua família a escapar da destruição de Sodoma e Gomorra, mas que foram castigados pelo anjo principal que dirigia a missão, porque cometeram um grave erro no processo, atribuindo a si mesmos uma honra que não lhes correspondia e roubaram o crédito de Deus Altíssimo e por isso foram castigados. Do ponto de vista dos códigos de disciplina angelical, nenhum anjo pode tomar para si crédito pelo que faz, pois são servos que realizam a missão do que têm que fazer e nada mais. Toda a honra e todo o crédito pertencem ao Deus Altíssimo. E a partir dessa perspectiva, o Midrash nos ensina que esses anjos cometeram esse grave erro de violar o código de conduta angelical e foram castigados a vagar pela terra até que nascesse Jacó e visitasse Betel e o céu revelasse essa visão. Assim que o sonho chegou a Jacó, a condenação para os anjos terminou e agora lhes será permitido retornar às suas moradas celestiais e por isso anjos aparecem subindo da terra para os céus em vez de sua morada natural. Segundo esta interpretação, quando chegam ao alto, são recebidos por outros anjos colegas que lhes perguntam o que vocês viram durante todo esse tempo, e os anjos responderam: vimos um homem justo, Yaakov ben Yeshak ben Abraham, e ele está dormindo ao pé dessa escada que vocês nos enviaram. Antes de retirar a escada, diz o Midrash que esses anjos disseram: desçamos, para não perder a oportunidade de ver um homem justo na terra. E então desceram para ver pessoalmente Jacó dormindo sobre uma pedra onde seria construído o grande templo do Deus Altíssimo em Jerusalém. E isso é o que explica, de acordo com este Midrash, que os anjos subiam e em seguida outros anjos desciam dizendo uns aos outros: vamos descer e ver este homem justo, já que está dormindo ao pé da escada. Assim, quando os anjos discípulos subiam, outros anjos desciam para dar uma olhada em Yaakov pessoalmente.
Olim veyoredim. Claro, essas respostas do Midrash nos geram muitas perguntas para a nossa mente moderna, pois, como eu disse, primeiramente, podem os anjos cometer erros, têm livre-arbítrio para decidir fazer coisas diferentes para as quais foram programados. E, por outro lado, qual é a relação entre esta escada e o sonho de Yaakov? Não foi o sonho de Yaakov algo privado, para que ele não tivesse absolutamente nenhum temor no caminho que teria pela frente? Além disso, como podem os anjos no mundo angelical real subir por uma escada virtual, que é apenas uma realidade neuronal, no sonho de uma pessoa? Pode o mundo angelical entrar no mundo cerebral de um ser humano, a realizar atividades celestiais dentro das neurônios humanas. Em outras palavras, será que os sábios do Midrash estavam pensando futuristamente em algo parecido com Leonardo DiCaprio em seu papel de ladrão de sonhos, que se especializava em roubar ideias-chave de contas bancárias, etc., enquanto as pessoas dormiam? E, enquanto dormia, era capaz de se introduzir no mundo interior da pessoa sonolenta para extrair toda aquela informação que tinha em seu cérebro. Será que os anjos conseguem fazer isso, digamos? Parece que essas respostas do Midrash não são muito convincentes para a nossa mentalidade moderna. Tudo indica que Yaakov teve um sonho, simplesmente isso, um sonho como nós também temos sonhos. Entretanto, há uma terceira explicação. Os sábios antigos nos oferecem uma alternativa para este sonho. O grande rabino, por exemplo, Yehuda Hanassi, que é considerado o que resgatou uma das seitas judaicas farisaicas do primeiro século e que conseguiu afirmar essa seita sobre o resto das seitas judaicas. Ele teve um discípulo chamado Samuel ben Nachman, e para o fim do terceiro século, Rabino Samuel fez um comentário afirmando que os anjos que subiam e os que desciam eram 4 no total. Para aqueles tempos, os rabinos estavam convencidos de que cada nação da terra tem um anjo protetor, um anjo guardião que supervisiona o que acontece nessa nação e reporta às suas autoridades celestiais. Já desde os dias do profeta Daniel, os sábios de Israel haviam desenvolvido uma certa teologia angelical, segundo a qual se falava do anjo da Pérsia, do anjo da Grécia, do anjo de Israel. Os antigos estavam, assim, convencidos de que cada país tem uma autoridade espiritual que supervisiona essa nação e que existem disputas entre anjos bons e anjos maus para impor suas próprias agendas no país em questão, dependendo do comportamento dos homens. Se nos comportarmos bem e seguimos as normas de Deus Altíssimo, que se aplicam a cada nação, prevalece a agenda do anjo bom. Se nos comportarmos mal e violarmos as normas do Deus Altíssimo, que se aplicam a essa nação, então prevalece a agenda do anjo mau. Mas, Mailo, a julgar por esta teologia, parece que enfrentamos uma realidade em que estamos nos comportando muito mal, pois vemos a atividade dos anjos maus em todos os lugares. Como se os anjos bons estivessem de mãos cruzadas e os maus fazendo o que querem, tudo dependendo de como nos comportamos. Se agirmos bem e andarmos de acordo com as normas de Deus, que se aplicam a cada pessoa e a cada nação, então o anjo bom prevalece. Se nos comportamos mal e violamos as normas de Deus, então prevalece a agenda do anjo mau. Assim, para os antigos rabinos, incluindo o grande rabino Ismael, a quem estamos fazendo referência, esses 4 anjos eram os 4 mensageiros celestiais responsáveis por 4 impérios, ou seja, são anjos nacionais. A Jacó, portanto, segundo o Rabi Ismael, foi permitido ver um sonho profético relacionado ao futuro de Israel. De acordo com o nosso rabino, o primeiro anjo que vemos subir pela escada é uma referência ao anjo da Babilônia, que subiu 70 degraus e depois desceu novamente. Quando Jacó viu isso, ele interpretou que
Seus descendentes seriam levados cativos para a Babilônia por 70 anos. O segundo anjo que subiu a escada era o anjo da Média e da Pérsia. Esse anjo subiu 51 degraus e desceu novamente. Ao ver isso, Jacó percebeu imediatamente que sua descendência seria dominada por 52 anos pelos medos e persas. O terceiro anjo subiu 180 degraus. E então Jacó percebeu que seus descendentes estariam sob domínio da Grécia por 180 anos. Imagine isso, o terceiro anjo subindo 180 degraus, como referência, né, ao domínio da Grécia sobre o mundo de Israel e o mundo do Mediterrâneo por 180 anos. O quarto anjo apareceu então e não parava de subir, subia e subia, até que, quase à beira de um infarto, Jacó exclamou: "Ó meu Deus, não para de subir. Quando terminará e quando descerá? Quando terminará o exílio dos meus filhos nas mãos do meu irmão Esaú? Quando se concluirá sobre eles o jugo de Roma?" Lembre-se de que na mente dos antigos Roma era Esaú, e o rabino Ismoel viveu até o final do terceiro século, quando Roma já dominava a vida nacional de Israel há quase 400 anos. O que seria então o fim dessa caminhada do quarto anjo? O rabino Samuel propôs como resposta às palavras do profeta Obadias, quando disse: "Ainda que voes como a águia, e ainda que teu ninho ponhas entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Eterno." Isso significa que, de acordo com a profecia de Abdias, a nação a que isso for dito, ela teria uma águia como emblema para o tempo do rabino Samuel. Eles conheceram uma nação que tinha uma águia como seu emblema. Sim, claro, se alguém olhar a profecia de Obadias, lembrará que estava profetizando sobre Edom, país vizinho de Israel, e que para os antigos Edom era sinônimo. O que esta interpretação do rabino Samuel nos diz é que, mesmo que o anjo de Edom, ou seja, o anjo do ocidente para nós, fosse capaz de conquistar o cosmos e enviar naves espaciais tripuladas à Lua, ou a Marte, ou a outros planetas distantes, não será para sempre. Finalmente o Deus Altíssimo o derrubará de lá, o Ocidente cairá, desaparecerá do cenário profético, e este último e temível quarto anjo não terá outra opção senão descer também pela mesma escada que havia subido. Assim foi revelado a Yaakov que sua descendência teria que atravessar momentos muito difíceis, mas que finalmente sobreviveriam a todos e permaneceriam para sempre, conforme a promessa dada a seu avô Abraão. Sua descendência será como as estrelas do céu, que não podem ser medidas nem contadas. Mas, meus amigos, temos uma quarta interpretação de que a escada é uma referência ao Messias, que o Messias é o responsável por unir o que está em baixo com o que está em cima e o que está em cima com o que está em baixo, fazendo assim a paz entre ambos os pontos. E que os anjos que ascendem são os que levam o Mashiach para cima, e os anjos que descem são os que trarão o Mashiach de volta. Segundo o Midrash, se pudéssemos defini-lo desta forma, a partir do final do primeiro século, segundo uma antiga tradição vinda do Shalias Yohanan, certa vez Yeshua encontrou-se com um judeu chamado Natanael e lhe disse: "Eis aí um verdadeiro judeu em quem não há engano, um verdadeiro israelita." Isso provocou o seguinte diálogo, né? "De onde me conheces, se nunca nos vimos, quando estavas fazendo chacharit debaixo da figueira e rezando para que Deus Altíssimo te desse a interpretação do sonho de Yaakov sobre o qual estavas meditando, eu te vi." Oh, meu Deus, foi-me revelado que quando alguém fosse capaz de me dizer isso, seria o Mashiach. Tu és o Messias, tu és o Rei de Israel. E a isso respondeu Yeshua: "Você se surpreende porque
pude vê-lo rezando e meditando debaixo da figueira. Venha comigo e eu lhe mostrarei coisas maiores, lhe mostrarei a interpretação do sonho de... E, dirigindo-se ao restante dos seus novos e emergentes estudantes, disse a eles: todos vocês verão o céu aberto e os anjos de Elohim, ou seja, subindo o Messias e descendo o Messias. Segundo esta quarta interpretação, Jacó soube do Messias. Soube que o Messias seria o responsável por finalmente trazer o que está acima, fazendo a paz. Sabia que o Messias sairia de sua linhagem, apareceria em Israel, seria depois levado para cima pelos anjos e mais tarde trazido para baixo por esses anjos. O que temos então? Com qual das quatro interpretações fica qual você gosta mais? Pessoalmente, eu gosto das quatro, todas têm algo a nos dizer. Pela primeira, sabemos que todos nós temos um anjo que nos acompanha em cada trecho do caminho que percorremos, que nunca estamos sós. Pela segunda, sabemos que devemos ser muito cuidadosos em não tomar crédito para nós mesmos, pelos êxitos que conseguimos na vida. Em outras palavras, que uma forma de idolatria é roubar de Deus a glória devida ao seu nome e cair no erro de pensar que a minha sabedoria, ou meu poder, ou minha habilidade que me trouxeram a este ponto da minha vida. Não, não, meus amigos, não somos nós. Somos simplesmente servos inúteis e fizemos o que tínhamos que fazer e sempre dar o crédito a Hashem em todas as coisas, porque é Ele que nos dá o poder para conseguir riquezas. Pela terceira, sabemos que, embora o exílio seja difícil e penoso, no final triunfaremos. E Doron Samatan, embora temos que enfrentar sérias turbulências no caminho, finalmente, o Eterno nos dará a vitória. E pela quarta interpretação, sabemos que o Messias será aquele que, no final do dia, unirá tudo para que tenhamos verdadeira paz, quando o que se está em baixo e o que se está em cima não forem mais dois pontos distantes, mas sim uma unidade completa e perfeita, onde viveremos em paz uns com os outros, ou seja, será o Mashiach quem introduzirá a era messiânica aqui na Terra. E entre uma realidade e outra, o Messias será levado pelos anjos para cima e será trazido depois para baixo para impor, sem a permissão de ninguém desta vez, apenas pela autoridade suprema do Eterno, o reino de Deus e sua justiça aqui na terra. Bem, para responder à questão da interpretação dada pelo rabino Shmuel Bar Nachman, do final do terceiro século, há algo que gostaria de salientar de sua proposta. Ele ensinou que, baseado no sonho de Yaakov com a escada, que os anjos que subiam e desciam significavam momentos difíceis de 70 degraus, que são 70 anos que tocariam a vida nacional de Israel. Ele nos ensinou que depois viriam outros anos difíceis, como 5 e 2 anos. Quando o segundo anjo subiu aos 51 degraus, e depois mais problemas no caminho com o anjo que subiu 180 degraus, e depois mais problemas ainda no caminho pelo anjo que parecia não parar de subir, mas se estender até o cosmos e se colocar como uma águia imersa nas estrelas, tornando nossa vida insuportável. Mas, não obstante, ao final das histórias haverá a paz autêntica, a bênção da paz. Meus amigos, não podemos negar que vivemos na realidade da polarização que resulta desses dois pontos da escada de Yaakov, um ponto na terra e outro no céu. Vivemos, por assim dizer, na realidade de dois mundos. O que podemos tocar e o que não podemos tocar. O que podemos ver e o que não podemos ver. O que está apoiado na terra e o que está apoiado no céu. A tensão que se resulta entre ambos os pontos torna-se evidente em nossas vidas e é uma tensão que se replica constantemente em tudo o que fazemos. Vivemos aqui na Terra
comendo, dormindo, trabalhando, pagando as contas, educando nossos filhos ou netos, observando os eventos mundiais que acontecem um após o outro e que também nos afetam. Quando assistimos à Copa do Mundo de futebol, sabemos que haverá um vencedor e um perdedor do troféu. Vivemos em um mundo de vencedores e perdedores. Um partido político ganha as eleições e outro as perde. Alguns conseguem um excelente contrato de negócios e outros o perdem. Alguns recebem o diagnóstico médico de que tudo está bem, um diagnóstico médico de que algo não está bem. Essa é a realidade da escada de Jacob tocando a terra. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, não nos esqueçamos de que a outra extremidade da escada está firmada no céu, no mundo da fé, da imuná, da esperança, da redenção, no mundo do Espírito, e nesse outro mundo caminhamos por fé, não por vista, não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, afirmando nossa visão no que é permanente e não no que é temporário, cujo fim é iminente, e este é o desafio de nossa paraxá. Não pôr os dois pontos que se apoiam na escada de Jacó como algo irrelevante ou desconectado de nós. Por um lado, não perder a realidade do aqui e agora, nunca perder essa realidade. Mas não esquecer que a outra extremidade se apoia no céu. Não esquecer que anjos elevaram nosso Messias para cima. E anjos o acompanharão para trazê-lo novamente entre nós. Agora você se encontra vivendo na tensão das duas realidades que todos enfrentamos. O mundo que representa a escada fixada na terra e o mundo da imuná, da fé e da esperança que representa o outro extremo da escada apoiada no céu. Aprender a viver aqui e agora com a esperança do outro extremo da escada, bem dentro, muito bem dentro do coração, dito de outra forma. Viver aqui e agora vidas de excelência, vidas com propósito, vidas significativas e impregnadas de razão de ser, enquanto o nosso olhar se estende além de nós, além da nossa história, em direção a esse momento glorioso em que nosso justo Messias retorna para instaurar uma autêntica nova ordem mundial de paz e verdadeira justiça para todos. Nos meus anos de estudante e de mestrado, um dos cursos que fiz foi os processos neurológicos na experiência da morte. Nunca esquecerei esse curso. Os processos neurológicos na experiência da morte. Queria ter o melhor conhecimento possível para ajudar as pessoas a atravessar para o outro lado do rio da forma mais apropriada e com o mínimo de dor emocional possível, como rabino, como pessoa religiosa. Era meu dever acompanhar aqueles que faziam parte de nossas comunidades de fé nesses momentos difíceis, quando um ente querido entrava no processo de morte. E como parte do meu treinamento nos anos 90, eu tinha que assistir pessoas morrendo de AIDS no Hospital Jackson, em Miami, sob a supervisão de nossos mestres. O protocolo era simples, mas profundo e reverente. Os primeiros 10 minutos de treinamento eram com o professor, onde ele nos dizia o que faríamos naquele dia, quem veríamos e o que se esperava de nós. Depois entrávamos na sala e ficávamos várias horas com vários pacientes. Finalmente voltávamos para o nosso professor e entregávamos um relatório sobre o que havíamos experimentado e recebíamos suas observações finais. 3 vezes por semana tivemos que fazer isso durante todo o semestre, que durou nosso treinamento, os processos neurológicos na experiência da morte. Nesse semestre, nesses meses, aprendi que a maioria das pessoas que estavam morrendo de AIDS não tinham realmente medo de morrer. Alguns sim, é claro, mas a maioria não tinha medo. Maior medo de morrer. No entanto, tinham outro medo, não é? Um medo que considero mais sério e profundo do que a própria experiência da morte. O medo de não ter feito algo importante em suas vidas que lhes desse um sentido de dignidade e paz interior. Sentiam
o medo de ter desperdiçado suas vidas em prazeres que no final do dia não preencheram realmente suas almas. Sentiam o medo de não ter vivido, mas apenas deixar a vida passar. Sentiam medo de ter desperdiçado a vida, de não terem investido suas vidas em algo digno que transcendesse sua própria história e sua própria experiência humana. Alguns até faziam promessas extraordinárias sobre o que fariam se Deus lhes concedesse mais um ano de vida. O maior sofrimento que carregavam não era a experiência imediata da morte, mas sim em não ter deixado um legado para a sua família, para seus filhos, não ter deixado uma marca de valor durante os anos que lhes foi permitido viver neste mundo. Meus amigos, Deus nos dá a cada um uma certa quantidade de tempo para viver na extremidade da escada que toca à terra. Este é um tempo para vivermos nossas vidas de maneira extraordinária. Somos marcados para viver de forma notável, notoriamente impactando este mundo, dependendo do lugar e posição onde o Eterno colocou cada um. Do ponto de vista de Deus, você é uma celebridade esperando para se desenvolver, não com os valores efêmeros que este mundo descreve a celebridade, mas com os valores eternos que define a emuná. Pense neste pensamento. Do ponto de vista de Deus, você é uma celebridade esperando para se desenvolver, não com os valores efêmeros que este mundo descreve como celebridade, mas com os valores eternos que definem sua emuná, a fé, a espiritualidade. De modo que, seja qual for o seu ofício, género, profissão ou trabalho, isso se torne não um fim temporário, mas uma oportunidade de transcender, influenciar positivamente os outros, irradiar luz e esperança. Deus não espera a perfeição de você. Ele conhece suas lutas, as suas limitações, suas vulnerabilidades, sua história, seu ambiente. Deus não espera que você seja perfeito, mas sim irrepreensível no que façamos. Porque apesar das nossas limitações e fraquezas, Deus veja que nos esforçamos ao máximo para dar o melhor de nós ao serviço da luz, da esperança, da redenção, do que permanece para sempre. Quando tiveres que escolher entre uma vida egoísta ou uma vida altruísta, escolha o altruísmo. Quando tiveres que escolher entre odiar ou amar, escolha amar. Quando tiver que escolher entre vingança ou perdão, escolha perdoar. Quando tiver que escolher entre acumular apenas para si e também compartilhar com os outros, escolha compartilhar. Que quando tiver que escolher entre o que deseja e o que deve fazer, escolha o dever sobre o querer. Quando tiver que escolher entre engano e honestidade, escolha a honestidade. Que você sempre tenha em mente que quando toma a decisão correta, você se eleva, se enche de luz, atrai sobre si a glória da sua presença e deixa a sua marca neste mundo, tornando-o melhor. No entanto, Deus te ama. Apesar dos teus erros na vida, Deus te ama. Deus continua te amando, mesmo que ainda estejas seguindo o caminho errado, e Deus te amará até o último suspiro do teu fôlego biológico, apesar de agora mesmo não teres consciência da sua presença e do seu amor imensurável pela tua alma. E Deus te ama não porque sejas homem ou mulher, bonito ou não tão bonito, educado ou não tão educado, judeu ou não judeu, religioso ou não religioso. Deus te ama porque pertence a Ele, porque Ele te fez à sua imagem, porque carregas o selo da sua dignidade na tua alma, porque és uma expressão biológica do seu sopro sagrado. E, portanto, a sua dignidade supera todas as etiquetas e honras que este mundo possa lhe conceder. Deus te ama porque Ele sabe que te fez para Ele, e a tua alma não terá descanso até que o descubras, estendas os teus braços para Ele e o faças teu principal parceiro na vida, teu grande irmão, teu companheiro de jornada, teu amigo fiel, teu Pai nos céus.
Yaakov, o personagem principal que estamos estudando nestes dias, saiu de Beersheba com destino a Harã. Parou em um lugar no caminho para passar a noite, adormeceu e teve um sonho. Eis que havia uma escada que estava na terra e sua extremidade tocava o céu e os anjos de Elohim subiam e desciam. Hoje eu te apresento essa escada para que te lembres de que vives sempre apoiado nesses dois pontos, o terrenal e o celestial, que não podemos negar ambos extremos, e que o Mashiach, escondido nesta parasha, continua a nos inspirar e a nos dar seu alento, enquanto vamos nos abrindo caminho entre a tensão que resulta de viver aqui e agora, com seus desafios constantes, mas na esperança de um amanhã eterno com Deus, em paz e justiça para sempre. Um mundo novo e superior que agora estamos construindo com nossas decisões apropriadas e nossas escolhas corretas. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.